Por que eu deixo 25% do meu patrimônio em fundo imobiliário? Se você me der só 3 opções, eu vou pegar um fundo para aumentar o meu yield e 2 para me prover segurança, constância e valorização a longo prazo. Então eu ficaria aqui com... O que você acha que está mais atrativo para investir agora? Com maior chance de oportunidade, ações ou fundos imobiliários? Bolsa teve uma queda aí de 8% no 2024, até agora, né, nesse ano. Entendi. Você acha que a bolsa tá barata, ô Léo? A gente consegue abrir um gráfico aqui? Ou não? Agora não. Não consegue? Então beleza. Mas eu vou explicar o gráfico mesmo assim. Você pode digitar aí, ó, você que tá assistindo, digita e abre uma outra abazinha, deixa aqui assistindo o podcast pra você ir acompanhando. Você vai digitar assim, o PL da Bolsa Brasileira. E aí, nos Estados Unidos, o PL é lido como PE, que é earnings de lucro, é a mesma coisa que earnings, né? Então, P/E. E coloca lá, PL do SP500. E você vai olhar o quanto que tá o PL da Bolsa em geral e o PL do SP500 em geral. Que, teoricamente, é as bolsas que a gente vai, quem é brasileiro vai negociar. A gente usa a Bolsa de Valores brasileira e os Estados Unidos para nos proteger, né? E aí você vai dar uma olhada no histórico, como que estava antes da crise, o que aconteceu com a crise e o que está acontecendo agora. Então, antes da crise, o PL estava de 22 a 27, cara. Então, você ia comprar uma ação... Acima da média, né? Muito acima da média. Mas se a gente pegar a média mesmo, assim, do PL da Bolsa Brasileira, dá em torno de 10, 12. E hoje, se a gente tira Vale e Petrobras, que altera muito ali o PL da Bolsa, que são baratas pra caramba, né, e faz muita parte ali do Ibov, o PL tá de 7 a 8. A última vez que eu olhei tava 8,33. Tá barato pra caramba. Eu fico olhando, Banco do Brasil a este preço. Você abre lá o gráfico da cotação, é loucura demais. A cotação tava 55 antigamente, com um lucro de 16 bilhões. Hoje tá um lucro de 32 e, teoricamente, quase o mesmo preço. Não faz sentido. Então, por que as empresas, agora mesmo com a bolsa caindo, né? Na minha opinião, tá muito barata a bolsa, a gente ainda vai ficar com um tempo em oportunidade ainda. Olha só, mesmo subindo o lucro, o PL ele é pelo preço e pelo lucro. Então, como que esse PL cai? Ou o preço cai, e na época da crise caiu por quê? Porque o preço caiu mesmo. Não tinha nada a ver com o lucro, né? Às vezes nem deu tempo do lucro cair. Só que o que aconteceu depois da crise? O lucro subiu pra caramba. Então, mesmo que o preço ficou igual, mas o lucro subiu pra caramba, então ficou mais barato. Aí você olha lá, a Taesa tá 33, 35 há muito tempo, não tá barato não. Só que o lucro sobe um pouco, fica mais barato, né? Então, na minha opinião, André e Carol, tá barato sim. Na minha opinião, a Bolsa de Valores vai continuar barata ainda por um tempo, né? Quem souber aproveitar das oportunidades aí vai conseguir fazer um carrego de yield on cost muito bom. É que você começa a comprar agora, principalmente ações, não é para receber agora, né? Ações é mais para longo prazo. Você consegue aposentar com ações também. Só que é a longo prazo. Então você vai ter um yield on cost ali brilhão. Pô, o Barça, quando ele fala assim, eu recebo 300% de Banco do Brasil, o pessoal não entende. Ah, mas eu abro aqui o Banco do Brasil, tá pagando 10, 8, 11. Como que ele recebe 300? Por causa do preço que ele foi comprando, né? Então a gente tem a oportunidade de comprar essas coisas mais baratas agora, né? O que você acha que está mais atrativo para investir agora? Com maior chance de oportunidade, ações ou fundos imobiliários? Aí você quebra minhas pernas, né, André? A gente tá aqui para colocar você na parede. Olha, na minha opinião, tem oportunidade nos dois cenários, tá? Mas, olha, vamos analisar o cenário de fundos imobiliários aqui agora. Fundo imobiliário eu gosto tanto de fundo imobiliário porque o Rei Dalio ele tem uma frase brilhante, que é, crie uma ação, crie uma carteira com tipos de ativos que fazem correlação negativa entre eles. Porque aí você vai ficar muito protegido. Enquanto um tá subindo, o outro cai, mas você fica na média. Então, crie uma carteira que tem correlação negativa. Por que a gente investe no exterior? Não é só porque o dólar vai mais que o real, para correlação negativa. Enquanto a bolsa tá caindo, o dólar sobe, né? O SP500 sobe. Por que o fundo imobiliário é brilhante? Porque o fundo imobiliário ele é dividido em fundos de papel e fundos de tijolos. E eles têm correlação negativa entre eles. Então, quando a taxa Selic sobe, os fundos de tijolos despencam por causa da alavancagem, dívida, fica muito mais difícil você comprar um imóvel, né? Os imóveis ficam mais baratos, mas o fundo imobiliário ele não tem capital. Ele tem que fazer alavancagem, então a alavancagem é cara, não vai fazer. E enquanto isso, os fundos de papel estão pagando pra caramba. Então os fundos de papel tá lá no alto, fundo de tijolo aqui embaixo. O cenário que a gente tá agora é um cenário que tava 13,75 de taxa Selic, e essa taxa Selic estava com previsão de queda. Só pela previsão de queda, uns 2 meses antes dela cair, os fundos imobiliários de tijolos supervalorizaram. E aí começou a cair, confirmou, porque o mercado não gosta de dúvida, né? Então tava com a previsão, tenta se antecipar. Quando confirma, o negócio caminha um pouquinho mais, né? E aí começou a caminhar ainda mais a valorização dos fundos de tijolos e a taxa Selic caindo. A gente entrou num platô agora que ficou a dúvida de novo.
que vai Então, acontecer com essa Selic? a Selic, teoricamente, era para cair mais rápido. Não tá caindo mais tão rápido assim. Era para ser corte de 50, tá caindo 0,25, previsão de 0,25. Vamos ver o que vai acontecer. Era para finalizar o ano com 9, não sabe se vai mais, enfim. Então, os fundos de tijolos eles deram uma estabilizada. Só que taxa Selic de 10,25, 10,50, como tá agora, ainda é muito alta, cara. É. Ainda é muito alta. Então, tem muito espaço para ganho de fundo de tijolo ainda. E neste momento, os fundos de papéis ainda estão pagando muito, porque a taxa Selic é alta ainda, né? Então, você olha para o fundo de papel, ele não desvalorizou tanto e está pagando muito. Você olha para o fundo de tijolo, ele já teve uma valorização e o que parece que não é mais oportunidade. E aí, eu faço público. Aí eu tenho uma frase assim que eu digo, eu tenho que imprimir esse negócio, colar na parede, assim, para lembrar disso tudo. Sempre, todo dia. Nem tudo que subiu deixou de ser oportunidade e nem tudo que caiu é. Então não é porque o negócio caiu que é oportunidade, não é porque o negócio subiu que deixou de ser oportunidade também. Então o fundo de tijolo, na minha opinião, ainda tem muito espaço para valorização. Quando começar a cair mais a taxa Selic, fundo de tijolo vai ter mais espaço de valorização. A gente hoje ainda consegue ver fundo de tijolo grandão, de ancoragem, como eu costumo dizer, tem muita liquidez, patrimônio bilionário, tem, inúmeros imóveis, inúmeros galpões, inúmeros inquilinos, diversificação muito boa, com PVP abaixo de 1. Isso é loucura. Então, assim, vai chegar um momento em que os fundos de tijolo, quando a taxa começar a cair, e é interesse governamental que isso caia, né, para estimular um pouco a economia, vai ter pagamento de dividendos maiores e essa valorização vai acontecer. E quem deixar para entrar depois vai se lascar, né? Vai ter que comprar mais caro, vai ter que pagar mais caro. Exatamente. Quais fundos, por exemplo, que você acha que hoje 3 fundos imobiliários você vê como bom e que ainda tá barato? Boa. Ó, quando eu falo de uma carteira de fundos imobiliários, eu tento trazer para os alunos o objetivo dos fundos imobiliários. Por que tem muita gente que é contra fundo imobiliário? Por conta da pequena valorização que ele oferece, variação de cota. Só que muita gente analisa errado. Por quê? Porque o fundo imobiliário não é só pela valorização que você compra ele, você compra também pela renda, pelo fluxo mensal. A renda, né? Então você olha o rendimento do fundo imobiliário, da sua carteira de fundo imobiliário, você olha pela performance, o retorno total. Você tem que ver a variação mais o dividendo que você recebeu. E aí tem muita gente que compara a variação dos fundos imobiliários com a variação das ações. Aí não tem como comparar mesmo. A ação ela é feita para valorizar mesmo. Então primeiro vamos alinhar expectativas. Para que serve o fundo imobiliário na carteira? Por que eu deixo 25% do meu patrimônio em fundo imobiliário? Primeiro ponto, fluxo de caixa mensal. Eu gosto de um fluxo de caixa mensal para diluir meu risco, para me prover uma renda que eu consiga investir ainda mais quando tem oportunidade e para poder me dar constância de aporte. Esse mês eu não... A gente está falando com pessoas aí, por exemplo, que podem ser que eles investam R$50, R$100. Se ele faz isso durante 8 anos, ele já vai ter um fluxo de R$50, R$100. Então ele já consegue não mais tirar dinheiro do bolso. Então uma forma de você alavancar seu capital. Beleza. Então eu costumo dizer, tudo isso que eu falei foi para falar essa frase agora. Quando eu olho para fundos imobiliários, eu olho para fundos imobiliários que têm o potencial de manter constante um yield. E eu quero um yield acima do IFIX. Porque o IFIX é a média. Então, você que está assistindo aqui, o pessoal dos Irmãos Dias aqui, você que assiste o canal da Carol, você que assiste o canal do André, você tem que ser acima da média. Não faz sentido você ser a média. Então, você tem que pegar o conhecimento dos caras e usar isso, refinar isso dentro de você, para transformar em conhecimento e bater a média. Qual que é a média de yield mensal do IFIX? 0,7... 0,72, agora que os fundos imobiliários de papel estão pagando muito. Você tem que bater isso, tá? Preocupa com a valorização, Léo? Nem tanto. Lógico que eu quero os descontadinhos, né? Para ganhar mais dinheirinho ainda. Por isso que chama método 2 em 1, meu método de investimento em fundo imobiliário. Então, eu vou olhar para fundos que, se você me der só 3 opções, eu vou pegar um fundo para aumentar o meu yield e 2 para me prover segurança, constância e valorização a longo prazo. Então, eu ficaria aqui com uns 33%, um fundo, né? 33% de papel e 2 fundos de tijolo. Fundo de papel. Muita gente gosta do MXRF11. Eu não iria no MXRF11 agora, porque tá caro. Então, eu colocaria o KNCR, que é o fundo da Quineia. Tem uma taxa de ancoragem. Então, você vai ver lá, não é nada de empréstimo assim, o CRI de IPCA mais 10, loucura. Não. É um fundo realmente high grade. Então, é um fundo que empresta para bons devedores, com a taxa não tão alta, e você tem a segurança e constância de aporte. Você vai ver o patrimônio do fundo crescendo constantemente, devagarzinho, sem pressa, mas constantemente. Então, esse seria o primeiro fundo aí. E você, comparando ele com o fundo imobiliário mais famoso aí, de papel, o MXRF11, o MXRF11, a última vez que eu olhei, estava 1,06, 1,07 PVP. E o KNCR tá 1,01. Então, tá pagando o preço justo, melhor. Você pode ter uma valorização, né? E tá pagando 12% de dividendo yield, que é o papel dos fundos imobiliários. Tem que pagar muito mesmo.
E aí os fundos de tijolos eu colocaria... Por que eu gosto mais de fundo de tijolo? É mais seguro, né? Lembra que o fundo de papel é dívida. Sim. Fundo de tijolo é imóvel. Então é mais seguro. É mais seguro. Não tem... E o fundo... Dívida valoriza? Não valoriza. Dívida paga juro. Sim. Depois que vence o juro, o dinheiro volta e aí ele paga um outro... Mas não valoriza a dívida, né? A não ser um fundo imobiliário de papel que, né, só para deixar aqui, entre aspas, que faça marcação ao mercado, tá? Mas a maioria não. E os fundos de tijolos valorizam? Sim. Compre terras, porque papai do céu não fará mais delas, né? Tá só diminuindo aí, a população aumenta e diminui. Então, todo ano vai ter valorização dos fundos de tijolos. Mesmo que você não veja isso refletido na sua cota instantaneamente, todo ano tem, viu, gente? A atualização do PVP. Então, os imóveis tendem a valorizar no longo prazo, né? Não vai ser que, esse ano não valorizou, mas tendem a valorizar no longo prazo. Eu peguei uns exemplos aqui, por exemplo, que vem na minha cabeça. O VISC 11, que na minha opinião foi... Eu não me lembro agora se foi o que mais valorizou, mas valorizou 12%. Aí você imagina, um patrimônio bilionário que valoriza 12%. O seu PVP cai de 1, que estava de 1 para 0,88. Agora tá 0,97, eu acho. Espaço para subida, né? Olha que loucura. E aí você viu refletido na sua cota, não instantaneamente, mas você viu refletido na sua cota depois de um tempo. Então desceu para 0,88, é o mesmo fundo, os mesmos imóveis, o mesmo risco. Ficaram, né? Pra caramba. Então tem o RZTR11 também, que valorizou seus imóveis lá, que é agronegócio, né? São terras rurais. Valorizou, se eu não me engano, 16%. O New L valorizou, então cap rate absurdo, valorizou mais 12%. Então tem muita valorização. Por isso que eu prefiro tijolo. Além do pagamento de dividendo, que é corrigido pelo IPCA, você ainda tem a valorização, né? Então, prefiro tijolo. Quais são os fundos de tijolos aí, né? Mas não correr da pergunta. O XPLG, o XPLG, na minha opinião, tá bem agora, porque ele descontou pra caramba quando o problema da inadimplência. Ele tem um inquilino, que é o Grupo Dia, que ficou inadimplente. Ele saiu de um galpão e teve que pagar a multa desse galpão. No outro, ele ainda era inquilino, mas não estava pagando. Então, ele ficou devedor da multa e ficou devedor do aluguel dele. E aí, isso fez despencar o XPLG. XPLG não é um fundinho pequeno, não. É um fundinho gigantesco, patrimônio bilionário. Estava com a inadimplência de 12,2 no relatório de março. E caiu assim, afundou para 0,94 de PVP. Era um fundo que estava 1,02, 1,03. E quando você vai analisar qual seria o risco dessa inadimplência continuar no longo prazo, não justifica toda essa queda. Não justifica. Teria que cair? Teria. 0,98, 0,97, não justifica tanta queda assim. E aí, no relatório de abril, ele já resolveu 5,4% da inadimplência. Então, poxa, às vezes o mercado ele é meio imprevisível mesmo, né? Então, na minha opinião, o XPLG está em oportunidade agora porque ele está mais descontado do que deveria. Não quer dizer que não tenha risco. Tem o riscozinho lá de inadimplência, que, na minha opinião, vai se resolver o mais rápido possível. Eles estão tentando, mas está muito descontado, na minha opinião. Inclusive, foi uma das contas que eu fiz aí no último mês de fundo imobiliário, XPLG. Fez um acordo legal com a HGLG, você viu? Recentemente? O pessoal fala sobre conflito de interesses, né? Conflito de interesses ali, mas eu acho que vai ser vantajoso, né? A gente precisa analisar. Todos os lados. Sim, aqui para quem não sabe, né? Eles fizeram um acordo entre amigos, né? XPLG comprou parte de um galpão do HGLG, o HGLG comprou parte de um galpão do XPLG. Por quê? Porque são galpões vizinhos. E aí o que acontece? Chegava lá um cliente, por exemplo, Pão de Açúcar, e ficava fazendo leilão. Opa, eu quero teu galpão, mas o XPLG, mas o HGLG tá me fazendo 10% de desconto. E aí forçava o preço para baixo. Para resolver isso, são vizinhos, falavam, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócios. E agora a gente quebra esse negócio de leilão. Preço. Exatamente. Não vai ter negociação. Paga o preço que eu quero e Exatamente, exatamente. Aí o pessoal fala mal, porque tá fazendo negócio, porque se o seu galpão é melhor, não faz negócio com ele. Não, mas isso aí eu acho que é vantajoso pros dois lados. Então, foi o primeiro KNCR, segundo XPLG, e agora tô difícil pra escolher um, hein? Um de shopping, então? Vamos ver. O shopping pode ser o VISC, né? O HSML também tá descontado. O HSML é o fundo que eu tenho na minha carteira. Eu comprei ele mais descontado ainda e ele tem uma característica muito boa. O HSML, ele tem, diferente dos outros shoppings, ele é dono de 100% do direito daquele shopping. Então você vê assim, por exemplo, o VISC, você vê o MOL, o XPML, ele compra participações. Isso é normal nos fundos de shopping, né? Ele compra participações, 30%, 15%. O HSML, ele tem uma estratégia diferente que dá mais risco, mas dá mais rentabilidade também. Mas eu vou falar de um outro aqui. Vou falar do RZTR, que eu comentei. Na minha opinião, é um fundo de oportunidade que ele está descontado quando deu a subscrição que ele fez. O pessoal não gostou muito. Não teve tanta arrecadação assim.
E aí, como não teve tanta arrecadação, ele largou outra subscrição logo no mês seguinte. Então, ele estava precisando de uma capitalização para comprar um terreno. Só que aí, ó, pessoal do RZTR, isso é complicado mesmo, né? Eu tô defendendo vocês aqui, mas isso é complicado mesmo. Os caras não colocaram no prospecto o que eles iam fazer com o dinheiro. Aí é complicado. Aí a gente fica meio assim, Aí pô, você vai dar o seu dinheiro pro cara sem saber o que ele vai fazer com o dinheiro, é o complicado. que foi lindo? O Gary 11, ele falou tudo que ia fazer. Olha o sucesso que foi a subscrição, né? Aí é loucura. O RZTR 11, por que eu gosto dele? Por conta da estratégia de investimento dele, que é o buy to lease back, dentro de um setor que é fortíssimo no Brasil, que é o agronegócio. Então, na minha opinião, tem que tomar cuidado, tem que ficar lendo os relatórios do RZTR para ver o que ele vai fazendo com o dinheiro dele. Ele fez uma compra muito boa agora, de uma terra muito grande ali, buy to lease back também. Para quem não sabe, o que é essa estratégia do buy to lease back? Vamos supor que aqui, esse imóvel aqui, seja da Carol ou do André. E aí eles querem, sei lá, é porque aqui a câmera já é muito boa, né? Mas vamos supor que eles querem colocar mais câmeras ainda. Ah, eu preciso me capitalizar. Aí vem uma empresa, compra aqui esse local, da Carol e do André, aluga para eles mesmos e faz um contrato de revender depois. Então, imagina a segurança que o fundo imobiliário tem nisso. Ainda mais porque ele coloca contratos atípicos. Então, é tudo lastreado em dívida para vencimento do contrato, né? Então, você ganha já uma valorização teoricamente previsível, porque você vai vender mais caro do que você comprou para o mesmo dono, e tem um arrendamento ali que tá com... E os caras não vão querer sair. Por quê? Aqui já é o local do podcast. Vocês só estão querendo capitalizar, entendeu? Então não vão querer sair. Isso é muito legal quando os fundos de logística, os fundos de agronegócio fazem isso, né? Então o RZTR, na minha opinião, está descontado. Ele foi penalizado, esse desconto aconteceu por conta da subscrição. Então ele tem ali uns 20% em caixa, que ele ainda não alocou. Então ainda tá, o pessoal penalizou para poder ajustar o dividendo yield. O dividendo yield está legal, para quem está entrando agora está legal. E se ele alocar bem esse patrimônio aí, a diluição vai ser bem menor do que a rentabilidade que eles vão conseguir. Então pode ser uma oportunidade aí no curto, médio prazo. Mas como é que se faz a divisão da sua carteira? Tá. Eu uso o meu método de alocação, que chama Kraken. Então eu divido, o K é caixa, o R eu peguei uma licença poética ali dos rates, para se colocasse um F ali ia bagunçar tudo, né? Então R de rates, que fundos imobiliários, aí vem o A de ações brasileiras, um outro K de cripto, um E de ETFs, que é o jeito, ou exterior stocks, né, ação no estrangeiro, e o N de negócios. Aí beleza, como que eu cheguei nesse Kraken? Depois que eu me formei, que assim, eu fui muito resistente quando eu comecei a aprender a investir. Eu comecei com livro, não tinha dinheiro, então eu baixava os livros e tal, e eu era muito resistente a comprar curso. Falei, não vou comprar curso, eu vou aprender tudo sozinho, não vou comprar curso. Esse negócio de curso aí é falácia, isso aí. Eu era muito resistente. E eu passei 2 anos lendo livro mesmo, aprendendo na marra. Quando eu me formei, que aí eu era mais capitalizado, eu falei assim, pô, agora eu posso errar no curso, né? E eu gastei, assim, uns 70 mil reais com curso. E olha só, gente, curso encurta caminho pra caramba. Encurta. Inteligência não é você saber muito. Inteligência é você aprender com seus próprios erros. Só que tem um negócio melhor do que ser inteligente, que é ser sábio. Ser sábio é aprender com o erro dos outros. Como é que você vai aprender com o erro dos outros? Você tem que conversar com o mentor, né? Onde você vai conversar com o mentor? Você tem que ter um curso ali pro cara pegar na sua mão, te ensinar. E assim, não vou ser hipócrita de dizer que desses 70 mil reais que eu gastei com curso, uns 30 foi desperdiçar de curso ruim, então você tem que triar mesmo o que é bom ali, né? Vai ter curso ruim mesmo. Só que tem uns caras que se esforçam de verdade, tem uns caras que estão ali dando sangue para poder ensinar você. E você vai encurtar muito caminho, né? Então foi nesse momento aí que eu, assim, minha curva de aprendizagem foi gigantesca. E aí eu vi métodos de alocação de um monte de gente, um monte de investidor famoso. E aí eu comecei a estudar investidor estrangeiro também e tal. E aí eu senti a necessidade de criar o meu próprio método, porque não se encaixava muita coisa. Eu costumo dizer para os alunos, não existe método de alocação correto. Todo método de alocação é certo. Depende do que você está disposto a correr. Então, você quer correr mais risco? Você pode colocar mais pimentinha na sua carteira. Você quer correr menos risco, é mais conservador? Sua idade já é mais elevada? Seu método de alocação tem que ser diferente. Então, sempre quando eu ensino método de alocação, o pessoal no YouTube, para os alunos, eu sempre falo assim, ó, não quero que você copie o Kraken, não. Eu quero que você se sinta livre para entender o que é o Kraken e aí decidir se você quer seguir. Se faz sentido para você, se o risco para você é o mesmo do meu, se você tem uns 27 anos, 20, 30 anos, 40, faz sentido você seguir. Agora, se não, talvez você pode criar o seu próprio método. E aí, como que funciona essas divisões, né? Eu não gosto muito de renda fixa. Sou meio igual o Barsi mesmo, assim, perda fixa mesmo. Então, na verdade, eu nem falo que eu invisto em renda fixa. Eu guardo meu dinheiro na renda fixa. Eu só permito os meus alunos investirem em renda fixa se eles fossem
investir mesmo para ganhar com marcação de mercado. Senão, não é permitido investir em renda fixa, não. Você só guarda. Só reserva de emergência. Só guarda o dinheiro para reserva de emergência e reserva de oportunidade. É para isso que serve o caixa. Não faz mais sentido você guardar em caixa. Apesar do Brasil, que é um país que dá um juro assim, real absurdo, mesmo assim ainda não vale a pena. Olha para você ver, né? E existem países que estimulam o crescimento, né? E aí corta a taxa de juros. Você vê os Estados Unidos aumentando a taxa de juros ali, o tanto que isso puxa, né? Mas não acho que renda fixa é investimento. É um local para você guardar seu dinheiro, para você ter liquidez, pra você trocar o que você tem em dinheiro e comprar o Banco do Brasil que caiu. E comprar a Taesa que caiu. Então, o caixa do Kraken lá, o K primeirinho, é 10%. 10% de caixa só. Vai chegar um momento que eu vou ser, se Deus quiser, bilionário. Eu vou deixar 10% em caixa? Não, aí eu vou deixar menos. Né? Mais reserva de emergência mesmo, um pouquinho de reserva de oportunidade. Então, o próprio CAC ele vai mudando, né? E os REITs, que são os fundos imobiliários, tem uma treta insana sobre ações, fundos imobiliários, né? Eu acho que o mercado financeiro nunca vai chegar numa conclusão. Por quê? Porque não tem certo e errado. Aí tem os torcedores, né? Isso que é o problema, né? Tem os torcedores de ações e os torcedores de fundos imobiliários. Quando a gente pega e analisa isso racionalmente, a gente vai ver que faz sentido ter os dois na carteira, né? Mas enfim, você decide seu método. Então, o R vem de REITs, que é fundos imobiliários, 25%. E aí tem, depois posso até explicar o porquê que é essas porcentagens. Aí vem a ação brasileira, 25% também. Às vezes varia um pouco mais, porque tira do caixa, coloca em ação. O Brasil tá sempre oportunidade, né? Parece que nunca acaba as oportunidades do Brasil. E depois vem o outro K de cripto, que aí é 1 a 5%. ETFs 25% e aí fecha ali com 10% em negócio. E aí, quem tem negócio, beleza. Quem não tem, você pode dividir ali, colocar um pouco mais em caixa, colocar um pouco mais de cripto, depende do seu risco que você está correndo. Mas hoje a minha carteira está dividida basicamente assim. E aí, como que eu faço em momentos de oportunidade? Porque não fica cravado 25, 25, 25. Vai fica cravado. Como, né? Então, por exemplo, Banco do Brasil caiu ali, não sei se vocês conseguiram pegar, quando caiu ali para 26 e uns quebradinhos. Nossa, eu comprei Banco do Brasil há muitos anos já. Agora já tá... Tá com preço médio muito baixo, né? Sim. Então, quando baixou ali para 26, pô, ó, uma oportunidade ali, não sei se vão conseguir pegar abaixo, se fosse antes do desdobramento, abaixo dos R$54, né? E aí eu, vou pegar aqui um pouco do caixa, vou desbalancear minha carteira. Eu costumo dizer pro pessoal, o desbalanceamento, quando ele é intencional, ele não é prejudicial. Então, quando você olha para sua carteira e fala assim, eu preciso desbalancear para colocar mais em ação, isso não é prejudicial. O problema é quando você investir em um ativo, por exemplo, o que mais acontece são ativos de risco, ação de oportunidade, cripto, né? Você investiu um montante lá, a cripto supervalorizou, aí desbalanceou assim, agora faz 70% da minha carteira e você não toma nenhuma atitude. Aí talvez você está deixando de colher fruto, né? Então, esse tipo de desbalanceamento você tem que olhar com mais atenção, porque às vezes você tem que rebalancear a carteira. Agora, quando você desbalanceia intencionalmente, vai fazer mais sentido, inclusive, ser desbalanceado que você deixar balanceado. Você, se uma ação, um fundo imobiliário tiver em muita oportunidade, você vai deixar de comprar só porque você tem 25% lá, já não vai deixar, né? Não vai deixar, depois você balanceia de novo, né? Então, hoje eu faço esse tipo de investimento. Eu comprei aí Vale quando bateu os 59, então desbalanceei. Hoje deve estar uns 30, 35% em ação, uns 30% em fundo imobiliário, 25% ETF e um cadiquinho ali em caixa, né? Porque eu não gosto muito de caixa. E cripto tem um pouquinho também.